Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aí gravando a nossa primeira videoaula, né, para vocês terem acesso ao nosso conteúdo nesse período de crise, no qual a gente tem que ficar recluso, né? Mas o foco no vestibular ele não pode ser deixado para depois. Então, necessitamos sim dessa adaptação. Eu creio que a qualidade será mantida. Disponibilizo desde já todas as minhas redes sociais para que vocês entrem em contato aí comigo. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ficar aí recluso. Mas a internet nos possibilita um contato, mesmo que virtual, ligeiro para que a gente possa trabalhar, né? Então vamos começar com o tema separação de misturas. Como eu havia dito anteriormente em aula, o primeiro passo que nós temos que analisar é se o sistema será um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Então, essa classificação nós aprendemos na aula anterior. Lembrando que um sistema homogêneo significa que ele possui apenas uma fase. E também precisamos levar em consideração que essa fase ela não pode ser determinada visualmente na maioria dos casos. Então a gente precisa utilizar algumas das regras que nós já comentamos em sala de aula. Lembrando então a definição de fase, uma fase seria uma parte do sistema, e essa parte do sistema ela precisa ter o quê? Propriedades físicas e propriedades químicas constantes. E ela pode se apresentar de forma contínua ou descontínua. Então, nesse caso, a gente vai analisar partes do sistema e se as mesmas propriedades a gente conseguir observar através as mesmas propriedades em partes diferentes dessa amostra, nós teremos então um sistema homogêneo. Agora, se você pegar em partes diferentes de um determinado sistema e tiver propriedades distintas, a gente pode afirmar que teremos o quê? Teremos um sistema heterogêneo. Ok? Então vamos prosseguir então com a nossa classificação. Bem, vamos iniciar com a separação, né, os métodos de separação de misturas heterogêneas. Por um motivo óbvio. As substâncias geralmente heterogêneas são aquelas que possuem uma afinidade menor entre os componentes desse sistema, gerando então duas fases. Então, eles não estão tão misturados quanto em uma mistura homogênea. Portanto, vamos trabalhar com algumas separações que seriam separações com barreiras mecânicas, barreiras físicas, coisas mais simples. Então, iniciamos ali com o primeiro método, é o método de catação. Antes de a gente iniciar o método de catação, você, aluno, você deve entender que nós teremos, na maioria das vezes, que utilizar de mais do que um método para que a gente ocorra a separação efetiva. No primeiro passo, nós teremos o quê? Nós teremos um primeiro processo e talvez a gente precise utilizar um segundo processo, um terceiro processo de separação para conseguir separar de forma efetiva todos os componentes dessa amostra. Dentro dessa linha, temos também que analisar o quê? Que a sua amostra, todos os componentes da sua amostra inicial precisam estar separados. Então, a sua amostra inicial precisa estar separada. Se você adicionar qualquer componente nessa amostra,
você poderia simplesmente descartá-lo no final. Vamos dar um exemplo. Se a sua amostra tem lá água, sal de cozinha e areia, essa é a sua amostra inicial. Você necessariamente precisa, no final da separação, obter a água num recipiente separado da areia e o sal separado desses outros dois componentes. Agora, se você tem areia e sal e você simplesmente pegou e jogou água para fazer uma dissolução fracionada, que é um dos métodos que a gente vai comentar. Essa água que você adicionou foi o quê? Ela não estava no problema inicial. Se essa água não estava no problema inicial, você pode utilizar um método de separação de mistura no qual essa água será perdida depois. Depois a gente volta para essa análise de forma mais específica. Outros critérios que nós precisamos utilizar seriam quais? Nós temos, então, o primeiro método, que é a identificação do sistema, e basicamente todas as outras variáveis nos remete ao quê? Ao gasto, né? Ao gasto de capital. Então, nós temos que levar em consideração ali o tempo, né? O tempo tem que ser levado em consideração na hora da separação. A gente precisa de um método rápido de separação. E nós precisamos de um método no qual nós não levaria, como eu posso dizer, um método mais barato, né? Então a gente pode trabalhar ali com um método mais barato, e quando a gente fala barato, a gente pode estar relacionando com energia e vidraria. Vamos dar exemplos. Se a gente for fazer uma evaporação, eu só preciso esquentar algo e algo vai evaporar e o sólido provavelmente ficará no recipiente. Agora, se eu for fazer uma destilação simples, eu preciso de um aparato, uma vidraria, e isso ia gastar uma grana com isso, e isso tem que ser levado em consideração. Então, vamos partir para nossos métodos aí de separação de misturas heterogêneas. Então, o primeiro método é um método sólido, que é a catação. Então, você, aluno, que está agora escutando essa aula, você deve estar abrindo o seu caderno, né? Você deve estar anotando o título dessa separação de misturas e deve também estar anotando qual que é o estado físico para esse método. Alguns são autoexplicativos, né? Mas outros você pode se confundir ali. Então você vai lá, anota catação, o estado de separação e faz o estado físico dos componentes que você precisa separar e faz uma breve descrição desse método. Então vamos lá. Catação. O que precisa para você utilizar esse método? Obviamente, você precisa de dois sólidos e esses dois sólidos precisam ter tamanhos consideráveis. Porque não adianta nada você ter sólidos, mas esses sólidos estão pequenos, então você não consegue uma separação efetiva. Ou você vai gastar muito tempo para essa separação. Então, catação, a própria imagem aí está mostrando, né, ela é muito utilizada no processo inicial de reciclagem, na hora que você separa os materiais reciclados dos não recicláveis. Ou mesmo, né, em classes, né, dentro da reciclagem. O segundo método é o método da separação magnética. O método da separação magnética, ele é muito utilizado para a separação desses materiais que estão aí aparecendo para você, que é o ferro, o cobalto e o níquel. Cuidado, aluno, cuidado, muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque alguns materiais eles vão apresentar para você esse método de separação de mistura com o nome de imantação, tá? Imantação. Imantação, na verdade, é um processo físico, né, no qual você torna o material que não tem características de ímã em um ímã.
Isso é o processo da imantação, né? Ela pode ser uma imantação por atrito, aí a gente vai cair ali na física. A gente não pode confundir separação magnética, basicamente, com imantação. Imantação, na verdade, nesse ano, né, que a gente está gravando aí, 2020, no vestibular da Unesp, né, desse ano, a gente teve a desconsideração da palavra imantação, e o aluno que colocou imantação, ele, na verdade, errou a questão, né? Então, basicamente, a gente tem lá a separação magnética. Olha o processo. A gente tem na figura da esquerda, nós temos ali o quê? Nós temos uma polia magnética, né? E a representação mais didática ali, né, de como utilizar a nossa direita, o que acontece? Essa polia magnética, você tem uma esteira e essa esteira vai simplesmente arrastar esse material. E o material não ferroso ou não magnético, ele vai ficar aderido nessa esteira até que no momento que você tem uma separação física, né, da esteira com a polia, e esse material vai desgrudar, nós teríamos ali a contaminação. A contaminação ferrosa, né, nessa região, né, enquanto o nosso material estaria deslocado ali para outra região aqui do recipiente. Próximo passo, flotação. Pessoal, assim, flotação a gente tem o quê? É uma separação de sólido-sólido ou sólido-líquido. E a gente tem dois métodos principais. O primeiro método da flotação seria a adição de um líquido de densidade intermediária. Então nós temos lá no exemplo à nossa esquerda, o exemplo aqui à nossa esquerda, nós temos o quê? Nós temos sólido-sólido e areia e serragem. O que fizemos? Colocamos água, essa serragem boia, enquanto a areia ela vai para o fundo, ela decanta, né? Então, eu quero que você guarde a flotação como sendo o quê? A flotação, alguma coisa tem que boiar no processo, tá? Alguma coisa tem que boiar nesse processo. Então, aqui nós temos o sólido-sólido. E à nossa direita nós temos o quê? O sólido-líquido. Um exemplo de o quê? Óleo com areia e foi adicionado água. E aí o óleo vem a boiar, a flotar, enquanto a areia vai decantar, ele vai ali para o fundo, né, do seu recipiente. Você pode estar se perguntando agora nesse momento, pô, professor, mas não foi separado, né? A única coisa que o senhor fez foi o quê? Foi molhar, né, os nossos componentes iniciais. Bem, como eu havia dito no começo da nossa aula, você teria que utilizar, obviamente, outros métodos de separação que seguiriam, né, nesse projeto seu de conseguir separar a areia da serragem. A gente poderia, dependendo do tamanho dessa serragem, fazer até mesmo uma catação, né? Ou uma filtração. Isso a gente vai trabalhar mais para frente. Lembrando que seria interessante que nessa aula você organizasse como se nós tivéssemos ali um organograma, né? Uma coisa como se fosse um mapa mental, como que passo a passo seja descrito, para facilitar o entendimento tanto seu quando você está estudando, quanto do seu corretor, né? Seria bem interessante a utilização de organogramas. O próximo método ainda de flotação seria o quê? A utilização de bolhas. Tá? Qual que é a função dessas bolhas? Essas bolhas, elas vão servir como se fossem boias. A ideia é que essas bolhas tenham uma adsorção, né? Uma adsorção superficial do material particulado e arraste esse material particulado para a superfície. Tá? E arraste esse material particulado para a superfície. Portanto,
ele vai agilizar o processo de flotação. Perceba que aqui a gente não adiciona um líquido de densidade intermediária. O que nós estamos fazendo? Nós estamos adicionando ar comprimido, né, na parte inferior do recipiente, e essas bolhas vão arrastar esse material particulado para a superfície. Então, a adição do ar ele se dá por essa parte, né, e as bolhas vão arrastar aqui para a superfície, e nós temos esteiras. Essas esteiras vão arrastar esse material particulado para essa região, né, que vai ser o quê? Vai ser retirada do processo, e a água, que seria o outro componente, nós teríamos o quê? A passagem dessa água pela parte aqui de baixo, né? E nós teríamos a água clarificada. Obviamente que a gente teria que fazer também outros processos para sólidos menores, né? Para sólidos menores. Vamos lá. Próximo, quarto método, nós temos a flotação, tá? Flotação. Pessoal, a gente já tem algum tempo já então dessa aula, né? Você está olhando para os slides agora, ou se você estiver se sentindo cansado, se dá uma levantada, dá uma espreguiçada, dá um pause na aula, né? Toma um café, né? Faz alguma coisa, mas atenção, tá? Atenção aí na nossa aula. Floculação. Floculação, nós temos lá uma separação, que é uma separação de sólido e líquido, e necessariamente nós vamos utilizar o quê? Um coagulante. Bem, essa palavra coagulante você deve ter já visto, né? No seu cotidiano, ou mesmo coagulação. Provavelmente, na sua cabecinha, quando eu falo coagulação, você deve estar pensando que, pô, professor, é igual a coagulação do sangue? Praticamente sim, né? O que nós temos que fazer na coagulação? Obviamente, nós vamos utilizar ali na descrição, no final do slide, a gente colocou ali os principais coagulantes utilizados. Sulfato de alumínio com hidróxido de alumínio ou cloreto de ferro com sulfato de ferro. Qual que é a função desse coagulante? Bem, esse coagulante ele vai ajudar na decantação do material que não decantaria naturalmente, né? E perceba aí que no slide tem a palavra coloide, né? Pô, professor, eu já vi coloide alguma vez na minha vida, mas não lembro o que é. Provavelmente você deve ter visto aí no seu segundo colegial a palavra coloide, que está relacionada com o quê? Com o tamanho, né, do material que está sendo disperso, né? O material que está sendo disperso na sua amostra, né? Então, a gente tinha lá uma faixa que abaixo de 1 nanômetro nós tínhamos uma solução, de 1 nanômetro a 1000 nanômetros nós temos um coloide, e acima de 1000 nanômetros nós temos uma suspensão. Então, de forma bem resumida, para você identificar um coloide, o que você tem? O coloide é uma mistura, né? A gente tem sempre uma mistura, e essa mistura ela é visualmente classificada como homogênea, devido às nossas limitações, né? Porque a gente não consegue visualizar esse material particulado. Porém, esse material particulado está lá, né? E ele está lá e não decanta naturalmente. Então vamos lá. Pode dar uma olhadinha aí na figura e você pode ver que a gente tem o quê? Nós temos cargas negativas em torno desse coloide. E essas cargas negativas em torno do coloide, ela dificulta o quê? A aproximação do mesmo, né? E nós temos ali a repulsão. Então, se eu tenho cargas negativas, quando essas cargas negativas vão se aproximar, nós temos a repulsão. Isso dificulta essa repulsão, essa decantação através da repulsão. Então, vamos por partes. O que nós vamos utilizar? Qual que é a função, então, desse coagulante? Esse coagulante, vamos tratar ali na figura do polímero de hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ele vai o quê? Ele vai polimerizar e ele vai formar como se fosse uma rede
né, com um pouco de excesso de carga positiva, e essa rede ela vai atrair o coloide, que ele é negativo, né? E várias vezes acontecendo isso, nós temos um aumento dessa estrutura e a formação do coágulo. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá, adicionamos esse coagulante, né? Esse coagulante polimeriza, através da polimerização ele se une com outro, com um coágulo, e dois coágulos se unem formando um coágulo maior, até o momento no qual você tem um tamanho de coágulo tal que pode ser chamado de floco, e esse floco ele é pesado o bastante para conseguir decantar. Então, necessariamente, na floculação, nós precisamos da atuação de um coagulante. Na próxima imagem, nós temos o quê? Nós teremos aí o tratamento, né, de efluentes. Dá uma olhadinha aí no seu efluente, galera. Tanto o efluente aí verde quanto aí o alaranjado, marrom, dependendo da sua classificação. Não, o professor não é daltônico, tá? Mas ele tem dificuldade para classificar as cores. Eu brinco que geralmente os homens só enxergam as cores primárias e secundárias, já as mulheres têm várias definições aí de cores. Vamos lá. O que nós temos? Nós temos dois efluentes, né? Você pode notar na primeira imagem da esquerda que esse efluente, ele não decantou. E uma informação, esse efluente foi deixado por dias, e ele continua dessa forma. Não é o tempo que você vai deixar lá que ele vai decantar, porque nós temos um coloide, nós não temos ali uma suspensão, que seria uma mistura, uma solução que é heterogênea e visualmente heterogênea e vai decantar. Então, durante o processo da coagulação, você coloca um coagulante, você tem ali, pode notar ali na segunda imagem, né, da esquerda para a direita, que nós temos o início dessa coagulação e você coloca uma pá lá para agitar, para agilizar esse processo, né, para agilizar esse processo de decantação. Você tem então a formação do floco e na última imagem você pode ver que a maioria dos flóculos eles decantaram, tá? Eles decantaram. Obviamente, depois desse processo nós teríamos que novamente fazer o que? Uma filtração, um outro processo para continuar a nossa decantação, a nossa separação, desculpe. Prosseguindo, nós temos a levigação. A levigação, um processo de separação de misturas ainda também sólido-sólido, ela é muito utilizada em garimpos, né? Em garimpos, pela utilização da bateia. Né? O que viria a ser essa bateia? Bateia é esse equipamento que o garimpeiro aí na sua esquerda está utilizando. Note que a bateia ela não é perfurada. Qual que é a ideia da utilização dessa bateia? Nós teríamos o quê? Nós teríamos um material, esse material ele é côncavo, né? Então nós teríamos esse equipamento através do quê? Você coloca o sólido, né? O líquido ali, né? Você vai utilizar a força de arraste do líquido. Então agora pega o seu caderninho e coloca a definição aí da levigação. A levigação é a separação de sólidos através da força de arraste de um líquido. Né? E qual é o líquido aí na imagem? Nós temos a água do rio, nós temos um material particulado sólido e possivelmente ouro, né? Ou metais mais pesados. Então nós teríamos os metais mais pesados no fundo dessa bateia, enquanto o material particulado, areia, terra, seria um pouco mais leve, seria arrastada pela força desse líquido. Obviamente que não só isso você vai conseguir pegar e separar
ouro de areia e outros materiais. Pode olhar aí na figura da sua direita que nós temos ali a imagem lá do ouro, né, juntamente com o mercúrio. Qual que é a função do mercúrio? O mercúrio, quando colocado no ouro, na presença do ouro e de alguns outros metais, o que que acontece? Esse mercúrio ele consegue solubilizar o ouro, tendo ali o quê? Tendo ali o aparecimento de uma liga, né? Uma liga metálica, né? Vamos dizer assim. Essa liga metálica ela vai aglomerar, né? Porque o material, os átomos e os materiais particulados de ouro eles estão extremamente divididos, né? Vamos imaginar como se fosse ouro em pó. E o que esse mercúrio faz? Ele consegue agregar todos esses particulados e ter um tamanho suficiente para você conseguir manusear, o garimpeiro conseguir retirar. Qual que é o problema que nós temos? Né? O mercúrio, todos nós sabemos que ele é bioacumulativo, né? Se ele é derramado na água do rio, nós teremos problemas e também o próximo processo, que seria o processo da separação do mercúrio e do ouro, ele se dá através do aquecimento dessa amostra. Então, basicamente, o mercúrio ele é volatilizado, tá? Ele é volatilizado e o que vai acontecer? Nós teríamos a separação. O ouro fica e o mercúrio vai para a fase gasosa. O problema que nós temos é que esse garimpeiro provavelmente ele não está utilizando os materiais adequados, ele vai estar respirando mercúrio e ele é extremamente danoso para a nossa saúde, ok? Vamos seguir para o próximo método, que é a tamização. Tamização mais um método de separação de misturas sólido-sólido. Então nós temos lá o quê? Nós temos a separação de sólido-sólido através da granulometria. Professor, que nome esquisito, que trem é esse? Granulometria. Basicamente é o tamanho dos grãos. Tamanho dos grãos. Então esse material para ser separado nós precisamos sim, né, de um material que forme grãos. Né? A gente não pode simplesmente pegar e trabalhar com um material que seja um agregado maior, né? Por motivos óbvios, todo mundo já sabe o funcionamento de uma peneira, e nós temos ali à nossa direita a peneira, né, que é utilizada em laboratório. Essa peneira, ela parece uma marmita, mas qual que é a intenção dela? O que você vai fazer? Você vai colocar o material sólido ali em cima e esse equipamento vai ficar mexendo, né, essa marmita aí, né, peneira, até que a gente tenha uma separação. Obviamente a gente vai utilizar a peneira com poros maiores em cima e com o passar da peneira de cima para baixo nós temos a diminuição desse poro até que o último patamar a gente pode ali apresentar o que? A gente pode apresentar um material que obviamente não vai ter uma peneira e ele vai ser fechado, né? Então o material que é um material mais finamente dividido, acarreta num aumento da superfície de contato. E isso é extremamente importante para as reações. O aumento da superfície de contato acarreta num aumento da velocidade de uma reação química. Então, nós teremos o quê? Nós teremos um procedimento que é um procedimento de separação de misturas, extremamente importante, extremamente simples. Então, tamização você pode utilizar sim um sinônimo de peneiração sem problema algum, tá? Próximo método, nós temos a dissolução fracionada. Pessoal, a dissolução fracionada, coloca aí, né, que ela também é utilizada para sólido-sólido. Ela é utilizada também para sólido-sólido. E o que você precisa fazer? Você precisa dissolver parte da sua amostra, tá? Dissolver parte da sua amostra. Então, basicamente é o seguinte, né? Você vai utilizar um líquido e esse líquido dissolve
um componente e não dissolve o outro. Obviamente, para um exemplo no qual nós temos uma mistura de apenas 2 componentes. Se nós tivermos 3, 4, 5, 6, 7 componentes, o que a dissolução fracionada precisa fazer? Precisa não solubilizar um, pelo menos. Então, mesmo assim, ela vai ser chamada de dissolução fracionada. Tá? Então, você precisa solubilizar precisa deixar de solubilizar apenas um dos componentes. E qualquer combinação que você tenha de dissolução de um componente, 2, 3, 4, deixando pelo menos um não solubilizado, ele pode ser chamado sim de dissolução fracionada. Tá? Qual que é a ideia da imagem? O mais clássico de todos, o mais simples de todos, a gente tem sal e areia. Se a gente colocar água, nós sabemos que sal é solúvel em água. Vamos abrir um parênteses. Eu estou generalizando aqui. Tá? Nós temos alguns sais que não são solúveis em água. Isso você vai ver quando for trabalhar com os sais. Provavelmente nesse momento da matéria, você vai estar tendo ali as funções ácidos, né? Então você não chegou em sais ainda, né? Então vamos pensar ali no sal de cozinha. Esse eu posso te garantir que ele tem uma solubilidade grande em água. Então, o que nós temos? Nós temos o sal mais a areia, colocamos água e o sal vai ser solubilizado e a areia não. Pô, o que você tem? Agora você tem um outro problema. Né? Você tem um outro problema, só que essa separação de fases, ela ficou muito mais visível, então fica muito mais fácil agora de você prosseguir com essa separação. Novamente, a gente poderia usar uma filtração, né? Que é o próximo, provavelmente o próximo slide. Ah, não, desculpe, nós temos a sifonação. A sifonação, galera, eu sempre brinco com os alunos que eu sempre coloco esse método de separação de misturas porque quando eu vejo no material que tem, né, algum exercício para você resolver. Mas a sifonação ela não é muito utilizável no laboratório, né, por algumas limitações práticas. O que a gente utiliza? A gente utiliza um sifão, que é essa mangueira que você está vendo aí, né, esse tubo em U, né, que pode ser utilizado também. Né? E o que você precisa fazer? Você precisa, na verdade, que o recipiente de origem esteja acima do recipiente de destino. Né? Você precisa que o recipiente de origem, então, esteja acima do recipiente de destino. Porque nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar a força da gravidade, né, com a queda livre, para gerar uma pressão negativa dentro dessa mangueira. A representação ela é bem simples. Imagine da seguinte forma. Você concorda comigo que a primeira parte aqui da mangueira, deixa eu tentar aqui apontar para vocês, essa primeira parte aqui da mangueira, você precisa fazer uma força para vencer, para que o líquido consiga vencer essa primeira etapa. Porém, a partir do momento que ele chega nessa parte da mangueira que está aqui, nós teremos o quê? A atuação da queda livre e nós teríamos uma pressão negativa, deixa eu só voltar, uma pressão negativa que estaria sendo feita através da movimentação desse líquido, né? E o espaço vazio que ele vai gerar logo em sequência nessa mangueira, como se a queda livre puxasse a próxima molécula do líquido e esse modo ele vai se dar até que todo o líquido seja retirado aqui, né? Ou até o nível que você selecionou aqui no sifão. Qual que é o problema que eu disse sobre limitação experimental? É lógico que esse método seria praticamente para transferência do problema, né? Porque você vai ficar com duas possibilidades, né? Ou você tem uma conversão, uma separação do líquido que ela não será total, né? Ela não será total, pois se você prosseguir na separação, você pode misturar o sólido,
né? Você pode misturar o sólido ou o líquido no exemplo de baixo, né? Ou você vai ter, obviamente, uma separação não efetiva, porque você vai ter a transferência de parte do sólido ou parte do líquido. Então vamos resumir aqui sifinação. Sifinação você pode utilizar, né? Se você tiver a opção de não utilizar ela na sua resolução do vestibular, eu prefiro, tá? Mas caso seja engessado o exercício e seja de alternativa, você tem que levar em consideração que você pode utilizar a sifonação sim para a separação de líquido sólido ou líquido-líquido, ok? Próximo método, esse sim, agora sim, né, é do nosso cotidiano, é a filtração.